Por favor, ajude-me a resolver as tarefas descritas nos parágrafos seguintes. Quero que você o reescreva, mantendo sua mensagem central intacta enquanto melhora a linguagem para torná-la mais envolvente e impactante. Procure transmitir as mesmas ideias com mais detalhes, criar frases mais significativas e expandir parágrafos para uma experiência de leitura mais rica e envolvente, sem alterar o conteúdo original nem violar direitos autorais. Escreva um pouco mais do que o original. Mais uma vez, uma voz falou, cheia de tristeza e urgência, alertando-me de um perigo que muitos não conseguem compreender. O inimigo usa o que você não pode ver para controlar o que você pode. O reino espiritual molda o mundo moderno de maneiras que a maioria desconhece. Tenha cuidado com o que você permite que entre em sua vida. Nem tudo que parece desejável é seguro. Esta mensagem foi um lembrete gritante de que as forças invisíveis que influenciam nossas vidas são muito mais poderosas do que muitas vezes percebemos. Na visão, encontrei-me em uma câmara mal iluminada, sua atmosfera espessa e pesada. As paredes estavam forradas com inúmeros frascos de perfume, cada um brilhando como se contivesse não apenas fragrância, mas a própria luz líquida. Apesar de sua beleza, a sala parecia opressiva, como se algo estivesse errado, algo invisível, mas inegável. Meus olhos foram atraídos para uma garrafa em particular e, ao alcançá-la, senti uma atração quase magnética. No momento em que abri, uma onda de energia surgiu, uma força invisível que enviou um arrepio pela minha espinha, como se o próprio ar tivesse mudado. Naquele momento, uma voz ecoou profundamente dentro de mim, calma, mas cheia de cautela: perfumes são mais do que meras fragrâncias. Eles carregam intenções, energias e, às vezes, até espíritos. O peso dessas palavras se instalou sobre mim quando comecei a entender o verdadeiro significado do que eu havia testemunhado. A visão então se expandiu, mostrando-me a vida de vários indivíduos. Vi um homem borrifando uma colônia em si mesmo e, quando o perfume o envolveu, algo começou a mudar. Uma porta invisível pareceu se abrir e por ela passou uma figura sombria, despercebida pelo homem. Essa presença sombria influenciou sutilmente seus pensamentos, guiando-o para a raiva e o conflito. Vi então uma jovem, preparando-se para sair à noite, enquanto se borrifava com um perfume floral. A fragrância a envolvia como um véu, chamando a atenção, mas havia uma energia inquietante por baixo. Ela se tornou o centro das atenções, mas com o passar da noite, seus relacionamentos começaram a se fraturar, tornando-se tóxicos e tensos. Sua alegria, antes vibrante, começou a murchar. A voz voltou, mais clara e resoluta: muitos perfumes são criados com mais do que apenas ingredientes, eles são infundidos com intenções. Alguns estão ligados a rituais, outros a invocações. Quando usados, eles agem como portais, permitindo que influências boas e mais entrem na vida de alguém. A visão então mudou para uma sala onde as pessoas se sentavam em círculo, cada uma compartilhando suas histórias pessoais. Um a um, eles falaram de como suas vidas haviam sido alteradas após o uso de perfumes específicos. Um empresário compartilhou sua experiência com uma colônia que, a princípio, parecia lhe trazer sucesso. Seus negócios floresceram e as pessoas foram naturalmente atraídas por ele. Mas com o passar do tempo, sua saúde começou a se deteriorar e seus relacionamentos, antes fortes, ficaram tensos com conflitos constantes. Ele contou como acordava no meio da noite, sentindo uma presença em seu quarto, embora não houvesse ninguém lá. Sua história foi de declínio gradual, apesar do fascínio inicial da colônia. Vi então como certos ingredientes ou almíscar e resinas específicas eram colhidos durante as cerimônias, infundidos com encantamentos e orações que os carregavam de energias poderosas. Esses rituais não eram apenas práticas tradicionais, eles foram projetados para imbuir os materiais com forças espirituais que mais tarde influenciariam a vida daqueles que usavam os perfumes feitos a partir deles. Alguns perfumes foram criados com intenções puras, destinadas a elevar e fortalecer o espírito, enquanto outros foram deliberadamente infundidos com energias destinadas a ligar o usuário, sutilmente direcionando-o para a negatividade e o desespero. A visão então me transportou para um grande salão, onde fileiras e mais fileiras de frascos de perfume estavam nas prateleiras, cada um mais atraente do que o anterior.
Os rótulos dessas garrafas foram projetados para evocar poder, sedução, mistério e fascínio, nomes como obsessão, euforia, veneno hipnótico e anjo. No começo, esses nomes pareciam inocentes o suficiente, mas conforme eu os lia, seus verdadeiros significados começaram a se desdobrar diante dos meus olhos. Obsessão liberou uma névoa escura que envolveu uma figura, deixando-os inquietos, consumidos por seus desejos incapazes de se concentrar em qualquer outra coisa. Visão então me transportou para um grande salão, onde fileiras e mais fileiras de frascos de perfume estavam nas prateleiras, cada um mais atraente do que o anterior. Os rótulos dessas garrafas foram projetados para evocar poder, sedução, mistério e fascínio, nomes como obsessão, euforia, veneno hipnótico e anjo. No começo, esses nomes pareciam inocentes o suficiente, mas conforme eu os lia, seus verdadeiros significados começaram a se desdobrar diante dos meus olhos. Obsessão liberou uma névoa escura que envolveu uma figura, deixando-os inquietos, consumidos por seus desejos incapazes de se concentrar em qualquer outra coisa. Euforia brilhava intensamente, como uma faísca fugaz, apenas para desaparecer no vazio, deixando seu portador se sentindo vazio, constantemente ansiando por mais. Hypnotic Poison revelou uma corrente enrolada em torno de seu usuário, ligando-os em um ciclo de manipulação e caos emocional. Mesmo o anjo, apesar de seu nome sugerir pureza, revelou uma energia conflitante, uma mistura de luz e sombra, uma pureza falsificada escondendo algo mais escuro sob a superfície. Um sussurro ecoou suavemente em minha mente: os nomes nunca são escolhidos por acaso. São convites, estabelecendo intenções e plantando sementes. O que o usuário, sem saber, abraça, ele pode trazer para a sua vida. Essas revelações foram sóbrias e poderosas, um lembrete de que as forças em ação no mundo ao nosso redor nem sempre são visíveis. O reino espiritual influencia muito do que experimentamos, muitas vezes de maneiras que não podemos entender completamente. O que permitimos em nossas vidas seja através das coisas que vês. Essas revelações foram sóbrias e poderosas, um lembrete de que as forças em ação no mundo ao nosso redor nem sempre são visíveis. O reino espiritual influencia muito do que experimentamos, muitas vezes de maneiras que não podemos entender completamente. O que permitimos em nossas vidas seja através das coisas que vestimos, das pessoas com quem interagimos ou das escolhas que fazemos, pode ter efeitos duradouros e profundos. É essencial ter discernimento, reconhecer que nem tudo que parece atraente está sem seus perigos ocultos. A visão mudou diante dos meus olhos, e eu me vi em pé no meio de uma loja luxuosa, suas paredes adornadas com anúncios brilhantes e atraentes. As modelos estavam posicionadas e sedutoras, seus corpos banhados por uma luz etérea que as fazia parecer quase de outro mundo. Slogans brilharam diante de mim como convites irresistíveis: liberte sua tentação interior, charme irresistível, e na noite. Como observei, senti a presença de espíritos, os da luxúria e do orgulho, movendo-se silenciosamente por trás dos anúncios brilhantes, agarrando-se àqueles que foram atraídos pelas promessas que esses slogans fizeram. As pessoas, fui então conduzido ainda mais para a boutique, um paraíso sofisticado onde garrafas de marcas de prestígio como Versace, Sephora e Chanel eram lindamente exibidas. Quando estendi a mão para tocar um dos frascos, a visão mudou novamente, desta vez me puxando para as histórias de origem das fragrâncias. Uma garrafa da Versace me levou a rituais antigos, quase sagrados, onde os ingredientes eram cuidadosamente abençoados ou invocados para carregar energias de poder e domínio. A fragrância foi deliberadamente projetada para evocar sentimentos de controle, superioridade e influência. No entanto, aqueles que o usavam tornaram-se espiritualmente vulneráveis, expostos às forças do orgulho e da arrogância. Outra garrafa, essa da Sephora, revelou uma história diferente. Foi elaborado com o único propósito de apelar para a vaidade juvenil, prometendo empoderamento e confiança através do fascínio físico. Mas sob sua superfície reluzente, havia um vazio inegável, uma falta de profundidade, de aterramento. Oferecia apenas uma satisfação passageira, uma vitória vazia que deixava seus usuários ansiando por algo mais. Outras marcas de luxo seguiram esse padrão, cada uma carregando traços de tradições antigas ou influências sutis de divindades e espíritos. Alguns perfumes promoviam a luxúria,
enquanto outros incentivavam a inveja ou uma sede insaciável de riqueza material. A visão tomou um rumo mais sombrio, terminando com um poderoso aviso: nem todos os perfumes ou produtos são inerentemente prejudiciais, mas o discernimento é crucial. Muitos são criados com sutis tons espirituais, suas energias alcançando além do mundo físico e no próprio tecido de nossos espíritos. É essencial escolher sabiamente porque o que vestimos, o que abraçamos, tem o poder de moldar e influenciar nosso ser interior. A visão mudou mais uma vez, e ouvi uma figura deitada dormindo em um quarto mal iluminado. Um frasco de perfume repousava inocentemente em sua mesa de cabeceira, seu brilho quase sobrenatural, fraco, mas misterioso. Enquanto a figura dormia, formas sombrias começaram a infiltrar-se no quarto, atraídas pela fragrância. O dorminhoco começou a se revirar em sono inquieto, seus sonhos consumidos pelo caos, medo e terrores estranhos e inexplicáveis. Na mesma visão, vi outra figura, uma que havia aplicado uma determinada loção. Seus sonhos eram muito mais sombrios. Acorrentados, incapazes de se mover ou falar, eles estavam cercados por entidades sombrias que pairavam sobre eles com intenções maliciosas. A voz, mais uma vez, falou com clareza: alguns produtos carregam apegos espirituais. Elas abrem portas para forças que atormentam a alma, principalmente em momentos de vulnerabilidade, como quando você dorme. A visão continuou, e eu testemunhei os efeitos em cascata desses apegos espirituais. Um casal sentou-se frente a frente em uma mesa de jantar, seu silêncio ensurdecedor. O marido usava uma colônia infundida com as influências do orgulho e da luxúria, enquanto o perfume da esposa estava encharcado de insegurança e ciúme. O que deveria ter sido um momento de conexão e intimidade foi, em vez disso, um campo de batalha para forças invisíveis. Seu vínculo ficava mais fraco a cada momento que passava, os espíritos da contenda trabalhando entre eles, criando distância emocional e turbulência. Em outro lugar, vi uma jovem aplicando um produto destinado a torná-la mais atraente. Embora tenha chamado a atenção de outras pessoas, a atenção que ela recebeu foi superficial e passageira. Quanto mais confiava no produto, mais se sentia vazia por dentro. Suas amizades começaram a se desfazer e seu senso de autoestima diminuiu à medida que buscava validação através do fascínio superficial que o produto proporcionava. O que antes era uma elevação momentânea tornou-se uma busca contínua por algo que nunca poderia realmente satisfazê-la. A visão concluiu com estas palavras poderosas: o que você permite em sua vida pode moldar seu espírito. Escolha sabiamente, pois decisões aparentemente pequenas detêm o poder de trazer bênçãos ou fardos. Busque discernimento, pois nem tudo que reluz é bom, e nem tudo que cheira doce é seguro. Ao acordar da visão, as lições eram claras, gravadas profundamente em meu coração. Alguns produtos são muito mais do que meros objetos físicos, eles carregam peso espiritual, energias que podem influenciar o âmago do nosso ser. Cabe a cada um de nós permanecer vigilante, perspicaz e cauteloso, olhar além da superfície e reconhecer a verdadeira natureza do que escolhemos trazer para nossas vidas. Devemos priorizar o que nutre nosso espírito sobre o que meramente satisfaz nossos sentidos. A mensagem era urgente e deveria ser compartilhada, que os outros sejam avisados e que estejam preparados para o que está por vir. Que todos nós sejamos guiados pela sabedoria, permanecendo firmes na verdade, vigilantes em nosso discernimento e orantes nestes tempos turbulentos. Juntos, podemos permanecer firmes, enraizados na fé e nos proteger dos esquemas enganosos do inimigo.